Muita gente me fala que o problema do seu familiar é que ele não aceita o alcoolismo, que ele está em negação e que sofre muito por conta dessa negação do alcoolismo, que estão acontecendo problemas muito óbvios, muito claros, mas essa pessoa não tem admitido e que esse tem sido um problema na sua vida. Nesse vídeo eu vou te explicar por que o problema não é a negação e como você conseguir desenrolar essa história em busca de um caminho mais produtivo e construtivo para vocês. Quando a gente entende que o problema dele é negação, a gente está partindo do pressuposto de que é óbvio, de que a decisão de parar de beber é óbvia e que não faz sentido, de alguma forma, a pessoa continuar bebendo. O que não é verdade. Faz sentido, sim, que ele continue bebendo. Talvez você não tenha conseguido avaliar, de fato, como é que faz sentido. Quais são os fatores que essa pessoa está levando em consideração para continuar bebendo. Porque, no fim das contas, o álcool também traz benefícios, traz vantagens para a pessoa. Por exemplo, a pessoa pode ter uma sensação de bem-estar quando bebe, ela pode esquecer dos problemas. Podem existir duas formas para um alcoolista se sentir melhor em relação a um problema. Uma é resolvendo o problema, a outra é bebendo para aliviar esses sentimentos relacionados. Então, quando o alcoolista sofre consequências negativas, é possível que, de alguma forma, ele resolva esse desconforto emocional com álcool, o que vai afundando mais ainda a pessoa nesse problema, porque vira um incentivo para ele continuar bebendo. Na verdade, o que acontece não é a negação do problema, é um conflito. Um conflito entre querer parar de beber e querer continuar bebendo. E que se você entender, se você partir do pressuposto de que essa pessoa está em negação, a gente parte também do pressuposto de que essa pessoa está cometendo uma certa estupidez, né? Uma certa ignorância. Isso é como se estivesse acusando a pessoa ou a julgando como incompetente ou incapaz, né? Que você não está enxergando uma coisa óbvia, uma coisa ridiculamente óbvia. Isso cria um clima de muita competitividade, de muito atrito entre vocês. Então, muita gente me pergunta o seguinte: Vitor, como é que eu faço para fazer ele admitir que ele tem um alcoolismo? Eu começaria dizendo que a melhor maneira de fazer isso é começar não tentando fazer ele admitir que tem um alcoolismo. É você começando a manter um diálogo mais aberto, em que você possa conhecer melhor esse problema do ponto de vista dele. Quais são os fatores que levam ele a achar que o álcool vale a pena? Quais são os medos, as expectativas que ele tem, positivas e negativas até, em relação a continuar bebendo e a parar de beber? Porque às vezes a família fica tão frustrada com o que está acontecendo que ela não consegue ou não dá valor a esse momento de ouvir realmente o que a pessoa está passando e o que ela está pensando. Né? Porque a ânsia é tão grande de querer que a pessoa mude o comportamento que muitas vezes não escuta esse conflito que a pessoa está vivendo entre a parte boa do álcool e a parte ruim. Porque a partir do ponto em que a pessoa mesmo, o próprio alcoolista, tem condições de conversar com alguém num ambiente de não julgamento, em que ele possa expressar tanto o lado positivo quanto o lado negativo desse conflito, as chances são de que ele comece a pensar mais sobre isso. E que, ao pensar mais sobre isso, aumentem as chances de ele decidir por um comportamento mais eficaz para a própria vida. Ele conseguir concluir, de fato, de que talvez para ele parar de beber vai ser vantajoso. Porque nós começarmos assumindo a ideia absoluta de que se ele parar de beber, a vida dele vai ficar completamente melhor, isso não é nem verdade. Inicialmente, quando ele for parar de beber, ele vai ter desconfortos, ele vai ter dificuldades, ele vai ter que lidar com uma série de coisas, né, sem o álcool. Por exemplo, o convívio com os amigos que ele convivia antes vai ser diferente. O tempo que ele gasta de lazer vai ser gasto de uma forma diferente. Então ele vai ter que reaprender uma série de coisas. Ele vai ter que desenvolver várias habilidades de como lidar com a vida sem o álcool. E isso vai ser um caminho que não vai ser imediatamente benéfico. Vai passar por um processo em que ele vai ter que desenvolver uma nova forma de viver e que para fazer isso, para se submeter a isso vai ter que ser interessante para ele. Ele vai ter que ter a expectativa de que ele vai ser capaz de fazer essa mudança e de que isso vai ser bom para ele. Porque é importante levar em consideração onde é que entra o álcool na vida dele. Por que o álcool tem sido tão importante para ele? Porque a família foca muito mais em por que o álcool tem sido ruim para a pessoa. Por exemplo, por que o álcool é importante na vida dele?
O que motiva ele a continuar bebendo? Eu vou aqui falar alguns fatores gerais para te ajudar a pensar sobre isso. Mas a ideia aqui é que você possa ouvir e prestar atenção na vida da pessoa que você ama sobre quais são esses fatores que motivam ele a continuar bebendo. Para muitas pessoas, o álcool serve como um regulador emocional. Tá? Regulador emocional tanto de sentimentos negativos, como tristeza, raiva, vergonha. A pessoa bebe para se sentir melhor, quanto para sentimentos positivos. Às vezes a pessoa não está se sentindo necessariamente mal, mas ela quer sentir mais emoções ou ter experiências diferentes, e então ela pode buscar o álcool para sentir, por exemplo, sensações positivas. A gente tem que levar em consideração que o consumo de álcool para essa pessoa pode ser agradável por vários motivos, e esses motivos são muito pessoais, são subjetivos. Essa pessoa pode ter desenvolvido um apego pelo álcool desde pequena, ou não. Pode ser que ela tenha sido incentivada no seu ambiente familiar a consumir álcool, ou que o álcool era muito normalizado, que as pessoas ao redor consumiam muito álcool, que acabou desenvolvendo um estilo de vida em que o álcool era muito presente. Então, o álcool pode ser muito naturalizado para essa pessoa. Outra questão importante é que, para muitas pessoas, existem características biológicas, do próprio desenvolvimento físico da pessoa, a forma que o cérebro reage ao álcool. Pode ser que para essa pessoa seja muito mais agradável consumir álcool. Ela pode ter muito mais experiências agradáveis quando consome. Isso pode fazer com que o álcool seja visto com uma expectativa positiva. A pessoa pode desenvolver, então, um padrão de crenças a respeito do álcool. Crenças são o quê? Não são necessariamente uma verdade objetiva. Pode ser só uma expectativa que a pessoa tem em relação a alguma coisa. Ele pode ter uma expectativa muito positiva em relação a consumir o álcool, e mesmo assim, cada vez que ele consome, ele tem consequências negativas, mas até que essa expectativa dele, essa crença em relação ao álcool ser positivo mudar, pode levar um tempo ainda. Então, do ponto de vista biológico, o álcool pode ser um reforçador ou uma recompensa química, por alterar a química cerebral e dar sensações de muito prazer. Você tem que levar em consideração que nós, seres humanos, de uma forma geral, nós desenvolvemos estratégias para lidar com as coisas, que elas viram hábitos na nossa vida. Estratégias de enfrentamento das situações, dos problemas e das emoções. Quando uma pessoa costuma consumir álcool em grande frequência, ela passa a usar o álcool como uma resposta para várias coisas. Uma resposta ao tédio, uma resposta à vontade de socializar, como uma resposta à raiva ou outros sentimentos. Isso faz com que ela tenha um aprendizado a respeito de como lidar com essas coisas. Então a tendência que ela vai ter vai ser sempre mais fácil que ela consuma o álcool. E talvez em momentos de estresse, pode ser que ela, mesmo tendo a intenção de parar de beber, que ela acabe bebendo novamente, porque era um comportamento aprendido ao longo de muito tempo, que pode levar um bom tempo para mudar, mesmo que a pessoa queira mudar esse comportamento. E quando eu falo de álcool e de motivação para continuar bebendo, eu não quero aqui taxar como um problema específico do alcoolista. Isso é uma questão de psicologia humana geral. Os alcoolistas podem resistir a admitir que tem um problema com álcool por causa desse conflito entre continuar bebendo e parar de beber. Isso também acontece com outros problemas de saúde ou até problemas cotidianos. Uma pessoa pode, por exemplo, estar com sobrepeso ou obesidade e ter alguns problemas com isso. Por exemplo, pode estar começando a ter problemas de pressão alta ou até colesterol alto. E ao mesmo tempo essa pessoa pode gostar muito de comer. Então a relação dessa pessoa com a comida ou até com os exercícios físicos vai ser de conflito. A gente poderia até imaginar que essa pessoa, olha, você está acima do peso e você está desenvolvendo problemas de saúde. Então, se você não está comendo melhor e não está se exercitando, significa que você está em negação. Mas me parece um jeito pouco produtivo de encarar essa situação, até por ser pouco preciso. Porque, na verdade, essa negação, essa falta de admitir ou de agir em relação a esse problema, parte por esse conflito entre ter dificuldade de se exercitar e ter a expectativa, talvez, de que não vai ser capaz, ou ter a expectativa muito negativa em relação a como é que vai ser a vida após mudar esses hábitos. Então, não é só de uma forma objetiva, Se a gente avaliar assim, olha, mas fulano, se você parasse de comer essas coisas que você come, se você mudasse a sua dieta, se você fizesse exercício, a sua vida seria muito melhor. Por exemplo, pode parecer muito óbvio que essa pessoa que está com sobrepeso, obesidade, tendo problemas de saúde, vai ter uma vida melhor caso ela mude esses hábitos.
Só que subjetivamente a pessoa pode não ter essa expectativa tão direta, porque ela vai ter que lidar com uma realidade nova. Ela pode até acreditar que a vida dela vai ser melhor se ela comer melhor, se ela se alimentar de uma forma mais saudável e se ela se exercitar. Só que toda essa expectativa tem a ver com crenças que a pessoa tem a respeito de o que vai acontecer, de quais serão os sentimentos que ela vai ter, como é que ela vai lidar com a vontade de comer doces. Então, ela vai ter que ter uma determinação, uma motivação, e até as crenças dela vão ter que estar corrigidas ou adaptadas para que ela possa acreditar que essa mudança, apesar de ser desagradável, vai valer a pena. Então, essa resistência à mudança não é específica do alcoolismo, não é que o alcoolista tenha, em geral, um mecanismo de defesa, de negação muito especial. Não, são princípios psicológicos normais, naturais do ser humano, que estão em jogo também quando a pessoa tem um problema com álcool. Então, sobre a questão da negação e ele não admitir que tem um problema com álcool, está em jogo isso, né? Esse conflito em relação a continuar bebendo e parar de beber. E tem um outro conflito que aparece quando a gente tenta, num contexto de interpessoal, fazer ou esperar que a pessoa admita que tem um problema. Então, quando a gente vai levar em consideração que a pessoa está em negação e que ela não admite que tem alcoolismo, a gente vai lidar com esse conflito em relação ao álcool, né? A parte boa e a parte não tão boa sobre mudar. E também tem um outro conflito, que é em relação a admitir que tem um problema, tanto para você quanto para si próprio. A pessoa pode, de alguma forma, ter concluído que tem um problema e, ao mesmo tempo, podem existir alguns mecanismos que tornam difícil para ela tanto aceitar isso, quanto demonstrar isso para você. Podem existir crenças a respeito de o que significa admitir que tem uma perda de controle em relação ao álcool, por exemplo. A pessoa pode se sentir muito frágil, muito incapaz, e isso pode mexer com a autoimagem dessa pessoa, com a autoestima que ela tem, e isso pode tornar difícil para ela admitir até para si própria de que está tendo um problema. Porque ela pode ter a ideia assim de que, olha, todo mundo ao meu redor bebe e não perde o controle como eu perco. E pode começar a sentir vergonha dessas atitudes. E quando a gente tem vergonha, a nossa tendência natural é esconder aquilo que não nos orgulha tanto de nós quanto dos outros. É um ato de muita coragem admitir realmente um problema e fazer algo a respeito dele. Esse medo de admitir para si próprio também é natural. Tem a ver com a autoimagem que a pessoa tem e as crenças que essa pessoa tem desenvolvidas ao longo da vida e do contexto social. Ainda mais quando a gente está falando de homens, né? A nossa sociedade, de uma forma geral, espera muito que o homem seja muito capaz, seja muito competente, né? Aquela ideia até do chefe de família, que é uma pessoa que sempre resolve todos os problemas. Então, pode ser que tenha lá dentro uma crença para algum homem, ou até para uma mulher pode acontecer, de que se eu admitir que eu tenho um problema, eu vou começar a perder o controle sobre toda a minha vida. Então, passa por essa dificuldade. A pessoa às vezes pode querer resolver isso sozinha, sem contar com a ajuda de ninguém, até para se provar como capaz. Até por medo de que, se ela admitir também, as pessoas vão começar a achar que ela é uma pessoa fraca, uma pessoa incapaz, uma pessoa que não pode ser confiável. E para preservar essa autoimagem de uma pessoa forte, pode ser difícil para ela tanto admitir que tem um problema, quanto aceitar ajuda. Ela pode achar que, se ela aceitar a sua ajuda, isso também vai ser um problema. Porque ela pode ter vergonha de não conseguir mudar imediatamente, ou até de mostrar para você uma vulnerabilidade. E a gente tem que acrescentar a isso que a pessoa não está admitindo um problema que é facilmente aceito socialmente. Existem problemas que são mais fáceis de admitir socialmente e outros mais difíceis. Você admitir socialmente que você está com uma amidalite não é tão difícil. As pessoas não julgam tanto quem tem amidalites, por exemplo. Agora, você admitir para alguma pessoa que você tem um problema de comportamento, como um alcoolismo, socialmente isso tem a chance de ainda ter que lidar com estigma. O que é estigma? É uma crença social ou uma visão social de que a pessoa que sofre daquele comportamento, ela tem uma certa característica desagradável. Por exemplo, muitas pessoas na sociedade acreditam que uma pessoa, por ser alcoolista, é sem vergonha. Ou uma pessoa, por ter um problema com álcool, ela não tem caráter, ou ela é egoísta. Então, essa expectativa social de ser visto dessa maneira também contribui para que a pessoa não queira admitir. Porque
para evitar esse julgamento dos outros, para evitar comentários, para evitar reações negativas dos outros. Que a gente sabe que hoje ainda existe muita desinformação e preconceito em relação tanto ao alcoolista e até com o familiar. A gente sabe, são conceitos errados, são coisas ainda que a população precisa ser instruída para começar a enxergar de formas mais construtivas os problemas, mas ainda as pessoas precisam lidar com isso. E isso torna tudo também mais difícil. Então esse estigma também traz mais vergonha, e a vergonha traz mais a tendência a esconder essas coisas, tanto de si quanto para os outros. Então esses fatores contribuem para que ele resista a admitir que tem um problema. A vergonha, a expectativa do estigma, as crenças a respeito da própria autoimagem e do que significa ter um problema e do que significa pedir ajuda. E daí você pode me dizer o seguinte: mas Vitor, é óbvio que eu não ia enxergar ele como uma pessoa frágil, é óbvio que eu ia apoiar ele se ele pudesse conversar comigo sobre isso. Só que nós não estamos falando aqui de uma coisa objetiva. Nós estamos falando aqui de crenças. E as crenças nem sempre correspondem com a realidade externa. A gente está falando da realidade de um indivíduo, do ponto de vista de uma pessoa. Por exemplo, talvez algum amigo ou amiga sua possa ser uma pessoa muito inteligente e você considera essa pessoa genial. Mas essa pessoa pode se sentir burra, pode ficar muito chateada e triste porque ela se sente muito incompetente ou muito desfavorecida intelectualmente e se sentir mal por isso. E se a gente chegar e falar: olha fulano, mas não é verdade, você é inteligente, você está viajando, não está certo isso daí que você está pensando, a pessoa pode até se sentir não compreendida por você, porque as realidades, como a pessoa enxerga a própria vida, é baseada em uma avaliação subjetiva. E a gente respeitar isso e dar um ambiente de aceitação e validação do ponto de vista do outro faz com que aumentem as chances dessa pessoa se abrir para você e conversar com você sobre isso. Se a gente já chegar julgando com um ponto de vista completamente objetivo, sem levar em conta o ponto de vista do outro, as chances são de que essa pessoa vai se sentir incompreendida, que ela não vai conseguir se abrir tanto para você, até por essas coisas que eu tenho dito, sobre a vergonha, sobre essas crenças de o que significa falar, do que significa admitir ou abrir esse problema para você. Então isso significa o quê? Que talvez você possa mudar a sua forma de falar com essa pessoa para que você crie um ambiente de mais abertura para a comunicação, ou até para você entender que talvez você não seja a melhor pessoa para falar sobre isso com ele ou ela. Talvez você tenha alguém em comum, algum amigo, algum familiar, outro, em que essa pessoa se sinta mais à vontade para conversar sobre isso. Então, pode ser que seja útil você usar a ajuda desse familiar ou desse amigo, para poder ajudar essa pessoa que você ama a se sentir acolhida, não julgada, para ela poder ter um ambiente de reflexão a respeito do que tem acontecido na própria vida e dar vazão a esse conflito que ela está passando e, a partir daí, sentir que é seguro, de alguma forma, admitir que está acontecendo isso e que vai ser positivo para a vida dela admitir e buscar a mudança. Então, dentro dessa questão subjetiva, a gente precisa também levar em consideração que, dentro do ponto de vista dele, os fatores que você leva em consideração como prejudiciais e como motivos para parar de beber podem não ser necessariamente motivos que pesem tanto para ele. Nesse caso, não vai ser a vergonha o principal fator que leva ele a não admitir. Pode ser simplesmente uma questão de visão, de opinião ou até de valores próprios. A pessoa pode achar que não é tão problemático, por exemplo, ela beber muito e ter variações de humor ou variações de comportamento, ou pode ser que ela não sinta tanto problema em passar pouco tempo em casa nos finais de semana, ou de repente até de cumprir obrigações ou auxiliar nas tarefas da casa. Então a gente tem que avaliar assim, quais são os problemas que você enxerga como prejudiciais em relação a essa pessoa continuar bebendo. E também observar se essa pessoa que bebe demais, ela também sente que isso é ruim. E ela também sente os impactos disso. Por exemplo, algumas pessoas me falam o seguinte: mas Vitor, eu não gosto que ele beba muito porque ele faz churrascos lá em casa, chama os amigos, bebe a noite toda, vai dormir de madrugada, deixa a casa toda suja para eu limpar. Aí eu vou lá e tenho que limpar a casa sozinha, porque ele não me ajuda. E daí eu reclamo com ele, dizendo que ele não pode mais beber, porque eu não vou mais limpar a bagunça dele se ele continuar bebendo.
Só que daí essa pessoa continua sempre limpando a bagunça. E essa pessoa que bebeu e o alcoolista não vai conseguir enxergar a bagunça, não vai ter essa consequência negativa, por exemplo, porque o familiar pode, sem querer, ou por várias razões, resolvendo esse problema para ele, e o que ele vai enxergar do problema já não é mais tão impactante. E isso pode contribuir para que ele leve menos em consideração esse problema, para que ele valorize menos esse prejuízo. Ou porque alguém está absorvendo esse problema, ou porque dentro dos valores de vida dele, isso não é tão importante. Pode ser que para ele não seja tão importante assim ter a casa limpa e organizada. Ou, por exemplo, você pode ficar muito assustado ou preocupada que ele tem perdido empregos por ter bebido demais, que ele chega atrasado ou ele falta e acaba sendo demitido. E daí as pessoas ao redor podem começar a ficar muito assustadas, dizendo, olha, mas você não vê que você tem um problema com álcool? Você está perdendo empregos, isso é uma grande coisa. Mas pode ser que, para essa pessoa, perder empregos não é grande coisa. Que ela não se importa tanto assim com perder empregos e ela pode ter a expectativa de que vai conseguir outros empregos com facilidade. Então nós não podemos presumir exatamente quais são os valores de vida para essa pessoa, o que é importante na vida dela. E daí a avaliação que ela vai fazer em relação aos prejuízos das áreas da vida dela vai ter muito o peso do que é importante para ela. Para algumas pessoas o trabalho é muito importante, para outras já não. O lazer é mais importante que o trabalho, ou que a família é mais importante. Isso não tem certo e errado. As pessoas vivem de acordo com valores próprios. Aí então vem a pergunta, Vitor, então como é que eu lido com essa resistência? Como é que eu consigo conversar com essa pessoa para que ela possa mudar o comportamento? Como é que eu faço para ela admitir ou parar de resistir tanto à mudança? Porque eu acredito muito que essa mudança vai ser positiva para ele. Então, como lidar com essa resistência? Você tem que avaliar quais são os fatores que levam ele a continuar resistindo. Se são fatores relacionados a achar que o álcool é vantajoso, ou porque ele é um regulador emocional, ou porque ele tem, ou talvez porque ele possa ter medo do que vai acontecer se ele parar de beber, ele pode não se sentir capaz de parar de beber, achar que a vida dele vai ser pior se ele mudar, ou pode ser que ele tenha vergonha de admitir. Então essa análise que só você vai poder fazer a respeito de quem você ama, e que o seu olhar atento a respeito de como ele lida com as coisas, de como ele reage, de quais sinais ele dá, de o que ele fala a respeito do problema, vão te ajudar a compreender onde é que está o fator de resistência. Se ele acha que o álcool ainda é mais vantajoso, quais são as crenças que ele tem a respeito disso? Tanto para o lado positivo do álcool, quanto medos que ele possa ter em relação à mudança. Ou até em relação a admitir isso para você. Será que ele tem vergonha? E se uma pessoa tem vergonha, como é que eu lido com uma pessoa que tem vergonha? Geralmente não vai ser forçando essa pessoa a admitir. Vai ser, em geral, você conseguindo ser capaz, e nem sempre é fácil fazer isso, criar um ambiente em que ele possa confiar de que falar isso para você vai ser seguro, de que ele não vai se sentir humilhado ao revelar alguma coisa para você. E pode ser interessante, nesse sentido, você até avaliar o que você faria com cada uma dessas informações. E como é que você poderia ser útil nesse contexto. Porque, às vezes, a pessoa quer que o outro revele, quer que o outro diga que perdeu o controle do consumo do álcool, mas não tem muito uma ideia de o que fazer com isso. Aí, se ele falar para você, olha, não, realmente, eu tenho alcoolismo, isso vai ser suficiente para você? Provavelmente não, porque é muito comum pessoas que até admitem, dizem assim, olha, eu realmente sou um alcoolista, eu realmente sou dependente de álcool e não quero parar de beber. Então, é mais produtivo a gente avaliar quais são os fatores que motivam essa pessoa e quais fatores fariam ela resistir e focar nisso, do que simplesmente focar na ideia de admitir ou não. Porque todo comportamento tem uma causa. E é mais útil a gente avaliar essas causas e modificá-las do que julgar e criticar simplesmente. Nós podemos avaliar quais são os fatores funcionais daquele comportamento. Porque o álcool está à função de alguma coisa, está funcionando de alguma forma, dentro de algum contexto na vida dele. E também você avaliar quais seriam as vantagens de você abordar a situação de cada ponto de vista. Por exemplo, fazer ele admitir pode ser pouco funcional, pode te trazer pouco benefício focar nesse objetivo. Pelo contrário, talvez se você focar em manter um diálogo aberto, de confiança, em que vocês possam expressar o que acontece na vida de vocês, sem que isso vire uma briga o tempo todo, já pode ser um bom caminho.
para que vocês possam até abrir assuntos mais delicados, confiando um no outro de que vai ser vantajoso fazer isso. Então, a ideia central aqui é a seguinte: é possível sim que você, familiar, possa agir de forma a contribuir para que o outro queira parar de beber. Tem o que fazer e existem muitas coisas que podem ser feitas. E nesse contexto agora, o que poderia ser muito útil para você é colaborar para criar um ambiente propício à mudança, em que pareça mais agradável parar de beber, ou mais vantajoso parar de beber, em relação a continuar bebendo. E a ideia aqui é criar um ambiente que não exija a mudança, porque a exigência cria resistência em qualquer ser humano. Que seja um ambiente que convide para a mudança, de uma forma que a pessoa aceite esse convite. Se você gostou desse conteúdo, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!